Nesta aula, nós vamos falar sobre número de Avogadro, mol e massa molar. Oi, eu sou o professor Lucas Fagundes. Vamos juntos! No nosso cotidiano, frequentemente usamos numerais coletivos para contar objetos, para contar pessoas ou outras coisas. Por exemplo, nós usamos dúzia para contar ovos ao comprar ovos em um mercado, em uma feira. 12 ovos significa uma dúzia de ovos. Mas nós poderíamos usar dúzia para contar laranjas, por exemplo. Teria o mesmo número de objetos, 12 laranjas. Óbvio que a massa desses objetos total, quando somada, seria diferente, mas ainda assim o número de objetos seria igual. Nós temos outros numerais coletivos, na verdade uma infinidade deles, como um par que designa 2, uma dezena que designa 10 e uma centena que designa 100, dentre outros. Acontece que tais numerais não seriam muito úteis para contar objetos do tamanho de átomos e moléculas, devido ao fato deles serem muito pequenos. Para isso, nós vamos precisar trabalhar com outro tipo de contagem. Na verdade, átomos e moléculas em uma pequena porção de matéria, eles podem ser absurdamente numerosos. E aí nós vamos trabalhar então com o número de Avogadro. Eu vou começar apresentando a definição moderna, que diz que um mol ele contém 6,02214076 vezes 10 a 23 entidades elementares. E o que seriam essas entidades elementares? Essas entidades elementares seriam átomos, moléculas, íons, elétrons. Não faria sentido usar mol para contar objetos do nosso cotidiano. Não faria sentido usar mol para contar grãos de areia. Esse número, 602 sextilhões aproximadamente, ele é absurdamente grande para contar grãos de areia. Esse número de grãos de areia provavelmente cobriria a superfície do planeta Terra inteiro. Então, a gente só usa o conceito de mol para átomos e moléculas, ou coisas do tamanho próximo de átomos e moléculas. Esse número, então, ele é o chamado de número de Avogadro, ou constante de Avogadro, em homenagem ao físico italiano Amedeo Avogadro. Não foi ele que descobriu esse número, mas foi em homenagem a parte dos estudos de Avogadro com relação à lei dos gases, que vocês vão ver em outro momento oportuno, que foi concedida o nome constante de Avogadro a essa constante que aparece em diversas ocasiões na natureza. Nós vamos ver então essa como sendo a definição oficial. No ano de 2020, a IUPAC, a IUPAC usa essa definição. Ela não foi criada em 2020, mas é a definição utilizada atualmente, que diz que o mol, símbolo mol, é a unidade do Sistema Internacional para a quantidade de matéria. Um mol contém exatamente 6,022140076 vezes 10 a 23 entidades elementares. Este número é o valor numérico fixo da constante de Avogadro, Na, quando expresso em mol a menos 1, ou por mol, e é chamado número de Avogadro. Pessoal, essa é a definição formal do que é mol. Na verdade, você pode pensar assim, olha, um mol é como se fosse uma dúzia dos químicos e físicos. Assim como uma dúzia designa 12, um mol designa este número, 6,022140076 vezes 10 a 23. Que, se você quiser falar, ele é aproximadamente 600 sextilhões. Aproximadamente. Perfeito? A definição antiga de mol, nós vamos utilizar ela com um pouco mais de frequência porque ela traz uma certa utilidade. Ela diz o seguinte: um mol é a quantidade de substância de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 0,012 kg de carbono 12. Ou, se você quiser escrever em gramas, em 12 gramas de carbono 12. Então, um mol é a quantidade de substância que contém o mesmo número de átomos que está contido em 12 gramas de carbono 12. Mas vamos lá. Um mol de átomo de carbono 12 ele teria essa quantidade, 6,022 vezes 10 a 23. Um mol de elétrons teria aproximadamente 6 vezes 10 a 23 elétrons. Um mol de moléculas de água, 6 vezes 10 a 23 moléculas de água.
Você deve ter reparado que eu não estou falando o número por completo, porque nós podemos escrever o número de Avogadro de maneira aproximada. Ao invés de falar esse número, frequentemente nós vamos falar 6,02 vezes 10 a 23, e mais ainda, em alguns problemas você vai poder aproximar como sendo 6 vezes 10 a 23. Ok? Tendo isso em mente, nós podemos fazer o nosso primeiro exemplo. Calcule quantos átomos estão presentes em uma amostra contendo 2,5 mols de ferro metálico. Considere o número de Avogadro como sendo 6,02 vezes 10 a 23. Vamos lá. Se eu tiver 1 mol de átomos de ferro, 1 mol de átomos de ferro contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Essa é a definição do que é mol. Se eu tivesse uma dúzia de átomos de ferro, eu teria 12 átomos de ferro. Como eu tenho 1 mol, eu tenho essa quantidade em átomos. Se eu tiver 2,5 mols de átomos de ferro, que é o que o problema me apresenta, quantos átomos de ferro eu vou ter? Então, basicamente, o que você vai fazer aqui é uma regra de 3, uma proporção. 1 está para 6 vezes 10 a 23, assim como 2,5 está para x. Isolando o meu x, eu vou ver que é 2,5 vezes 6,02 vezes 10 a 23 dividido por 1. Fazendo a conta bonitinho e observando que a unidade mol cancela com mol, você vai ter como resultado 15,05 vezes 10 a 23, que é o resultado da multiplicação de 2,5 por 6,02. Repare que, quando nós escrevemos os números em notação científica, é mais conveniente escrever com esses números na casa da unidade. Então eu vou andar com a vírgula ali, olha, para o lado esquerdo do número. Eu vou fazer com que o número diminua de tamanho, vai virar 1,505. Mas eu não posso diminuir esse número sem aumentar o que está multiplicando ele. Então, olha, 1,505 vezes 10 a 24. Porque eu diminuí ele 10 vezes, aumentei o outro de maneira proporcional 10 vezes. 10 a 23 vezes 10. Exemplo de número 2, um pouco mais elaborado. Calcule quantos átomos estão presentes em uma amostra contendo 1 mol de moléculas de água. Cada molécula de água ela contém um total de 3 átomos. Então, se você tiver 1 mol de moléculas de água, você contém um total de 3 mols de átomos. Você pode pensar assim, uma molécula de água, 3 átomos, 1 de hidrogênio, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. 2 moléculas de água, 6 átomos. 10 moléculas de água, 30 átomos. 100, 300. E assim por diante. 1 mol de moléculas de água, 3 mols de átomos. Então, 1 mol de moléculas de água contém 3 mols de átomos. Só que cada mol de átomos contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Porque isso é a definição de mol. Então, 1 mol de moléculas de água contém 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos, o que vai me dar ali um total de 18,06 vezes 10 a 23 átomos, que você muitas vezes vai aproximar como sendo 18 vezes 10 a 23, escrevendo, né, com a vírgula, colocando ali somente uma casa antes da vírgula, 1,806 vezes 10 a 24. Eu diminuí o 18, né? O 18 eu dividi ele por 10, então 10 a 23 eu vou ter que multiplicar por 10 para que eu não altere o número. Tá? Eu simplesmente andei com a vírgula. Voltando ao nosso exemplo da dúzia. Uma dúzia são 12 objetos, mas dependendo de qual é o meu objeto, a massa desses objetos não vai ser necessariamente a mesma. 12 ovos têm uma massa de 800 gramas, assim como 12 laranjas têm uma massa de 1.600 gramas, por serem objetos diferentes, mas ambos correspondem a uma dúzia. E aí nós podemos, por exemplo, criar uma massa, o nome de uma massa, por exemplo, massa da dúzia. A massa da dúzia de ovos é 800 gramas, a massa da dúzia de maçã é 1.600 gramas. A massa da dúzia é diferente de acordo com o objeto. Cada objeto vai ter uma massa de dúzia característica. A mesma coisa nós vamos falar para átomos e moléculas. Um mol, usando a definição antiga, um mol ele contém o mesmo número de partículas que está presente em 12 gramas de carbono. Nós podemos usar o seguinte raciocínio para a gente abordar esse conceito agora.
Um átomo de carbono 12, que está representado aqui para vocês, ele tem uma massa de 12 unidades de massa atômica. Lembre-se que um átomo é extremamente pequeno, e essa massa ela é muito pequena. Se você olhar na nossa aula anterior, você vai ver que uma unidade de massa atômica ele vale ali da ordem de 10 a menos 27 kg. Então é extremamente pequeno. Agora, um mol de átomos de carbono é aproximadamente 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Ele vai ter, então, 6,02214076 vezes 10 a 23 átomos de carbono. E a massa desse total de átomos é 12 gramas. Repara que o número é igual, mas eles têm significados extremamente diferentes. Enquanto 12U significa a massa de um único átomo medida em unidades de massa atômica, 12 gramas é a massa de um mol de átomos. A essa massa nós damos o nome de massa molar. Massa molar significa massa de um mol, ou massa de 6 vezes 10 a 23 partículas. Pegando como exemplo o átomo de hidrogênio 1. Um átomo de hidrogênio 1 tem massa 1U. Um mol de átomo de hidrogênio 1 vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio e vai ter uma massa de 1 grama. Então, a partir desse momento, é bom você notar que a massa molar ela possui o valor numérico igual ao das massas atômicas e massas moleculares. O número é igual, mas a unidade e o significado é completamente diferente. Enquanto massas atômicas e massas moleculares você usa para um átomo ou uma molécula, massas molares você usa para um conjunto de 600 sextilhões de átomos. Você usa para conjuntos de 6 vezes 10 a 23 átomos, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Por isso, massa molar, massa de um mol. Ok? Vamos pegar aqui então, na tabela periódica, quando a gente fala do elemento hidrogênio, o elemento hidrogênio ele já é feito considerando as abundâncias isotópicas que nós comentamos na aula anterior. Um mol de hidrogênio, então, ele vai ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos do elemento hidrogênio e vai ter uma massa de 1,008 gramas de hidrogênio, já considerando as abundâncias isotópicas. Esse 1,008 gramas é a massa de 1 mol. Então, a massa molar do hidrogênio é 1,008 gramas para cada mol. Ou 1,008 gramas mol a menos 1, que é a mesma coisa, gramas por mol, gramas mol a menos 1. Se a gente fizer para o carbono, vai ser exatamente o mesmo raciocínio. O valor que está na tabela para a massa atômica do elemento carbono é o mesmo valor da massa molar, só que o significado é diferente. Um mol de átomos do elemento carbono ele vai ter uma massa total de 12,011 gramas, aproximadamente 12 gramas. Toma cuidado porque o elemento carbono não é a mesma coisa do átomo de carbono 12, tá? Elemento carbono já é considerando os outros possíveis isótopos do elemento carbono. Podemos dizer então que a massa molar do elemento carbono é igual a 12,011 gramas para cada mol. Um mol tem 12 gramas, tá? 2 mols teria 24 gramas e assim por diante. Ou 12,011 gramas mol a menos 1. Tá? É uma outra forma de você escrever isso. Agora vamos pegar as substâncias. Vamos pensar aqui, por exemplo, calcule a massa de 1 mol de moléculas de água. Eu vou fazer de um jeito mais elaborado, depois a gente vai simplificar esse raciocínio. A água tem hidrogênio e oxigênio. Em 1 mol de moléculas de água, nós temos 1 mol de átomos de oxigênio, que tem uma massa aí de 16 gramas, e 2 mols de átomos de hidrogênio. Para cada mol de moléculas de água, nós temos 2 mols de átomo de hidrogênio, que vai dar aí 2 vezes 1 grama. Perfeito? Porque cada mol de átomo de hidrogênio tem 1 grama. Repara que agora eu já estou arredondando. Eu não estou escrevendo 1,008 nem 15,999. Eu já estou arredondando para 16 e 1. 1 mol de moléculas de água, então, vai ter um total aí de 18 gramas. Nós podemos, então, dizer que a massa molar da água é 18 gramas para cada mol. Perfeito?
Vamos pegar aqui então alguns exemplos de substâncias compostas, CO2, NH3 e CH4. Eu deixei ali no cantinho direito os valores das massas molares desses elementos, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono. Então, olha, CO2, massa do carbono, 12 gramas por mol, já arredondando, mais 2 vezes a massa do oxigênio, que é 2 vezes 16 gramas por mol. 1 mol de moléculas de CO2 tem 44 gramas por mol. Esse 2, então, que apareceu ali, é por conta de existirem 2 átomos de oxigênio em uma molécula de dióxido de carbono. NH3, 14 é a massa do nitrogênio, lá na tabelinha, mais 3 vezes a massa do hidrogênio, igual a 17 gramas por mol. Esse 3 aqui que aparece é por conta de existirem 3 átomos de hidrogênio por molécula. CH4, 1 carbono, 12, 4 hidrogênios, então vai dar 4 vezes 1, vai dar aqui 16 gramas por mol. Esse 4 é por conta de existirem 4 átomos de hidrogênio na molécula de CH4. Uma análise disso daqui, então, é 1 mol de CO2, ele contém 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2 e contém 44 gramas de massa. 1 mol de CO2 contém massa igual a 44 gramas. 1 mol de NH3 contém 6 vezes 10 a 23 moléculas de NH3 e contém massa de 17 gramas. E 1 mol de CH4 contém 6 vezes 10 a 23 moléculas de CH4 e contém uma massa de 16 gramas. Vamos ver então alguns exemplos indo de níveis fáceis até um nível médio difícil. Primeiro exemplo, quantos gramas de água, H2O, estão presentes em uma amostra contendo 2 mols dessa substância? Olha, no problema anterior, nós já calculamos a massa molar da água. 1 mol de molécula de água tem uma massa de 18 gramas. Essa é a massa molar da água. Se eu tiver 2 mols dessa substância, qual é a massa que vai estar presente nessa amostra? Vai ser X. Então, esse problema é bem facinho. Regra de 3, esse X vai ser igual a 36 gramas. Nós teríamos 36 gramas em uma amostra contendo 2 mols de água. Esse é o exemplo nível fácil. Mais um de nível fácil. Calcule o número de mols de H2, hidrogênio, em um balão contendo 32 gramas de gás hidrogênio. Eu vou pegar o seguinte, 1 mol de H2 ele contém 2 gramas de H2, já que a massa molar do elemento hidrogênio é igual a 1. Como são 2 átomos de hidrogênio por molécula, eu tenho 2 vezes 1 como sendo a massa molar do H2. Tranquilo? Qual é, então, o número de mols presentes em 32 gramas de hidrogênio? Então, mais uma vez, você vai usar a regra de 3, você vai usar a proporção. 1 mol está para 2 gramas de hidrogênio. 1 mol de H2 está para 2 gramas de H2. Quanto que está para 32? Fazendo a continha aqui, você vai chegar no raciocínio que são 16 mols de H2. Terceiro exemplo aqui para a gente, agora de nível médio, esse já é um pouco mais elaborado. Calcule o número de átomos de cobre presentes em uma peça de 127 gramas de ouro, 18 quilates, sabendo que 25% dessa peça corresponde ao cobre. Então, olha, agora chega aqueles problemas que você tem que começar a identificar os dados que você vai usar. A minha peça ela tem 127 gramas, mas ela não é uma peça de cobre, ela é uma peça de ouro. Só 25% da massa dessa peça corresponde ao cobre. Então a massa de cobre ela vai ser 25% de 127. Na tabela você vai ver que 63,5 gramas é a massa molar do cobre. 1 mol de cobre tem massa 63,5 gramas. Isso é a informação que eu tiro lá da tabela. 63,5 gramas, então, contém 6 vezes 10 a 23 átomos de cobre, porque essa daí é a massa de 1 mol de cobre. 63,5 contém 1 mol contém 6 vezes 10 a 23. Por que eu não usei 1 mol agora? Porque o problema me perguntou um número de átomos, então eu já parti direto para a escrita do número de átomos.
63,5 está para 6 vezes 10 a 23 átomos. Tome o cuidado de, quando estiver fazendo esses problemas, de escrever as unidades. 25% de 127 contém quantos átomos? Porque essa é a pergunta. Quantos átomos de cobre estão presentes nessa peça de 127 gramas? Olha, 25% de 127 você vai precisar fazer a conta. 25% é 25 sobre 100, que vai dar 0,25. Eu vou deixar indicado, eu não vou fazer a conta, eu vou montar a minha regra de 3 aqui. Vai dar então x vezes 63,5, 0,25 vezes 127 vezes 6 vezes 10 a 23. Então montei aqui 0,25 vezes 127 vezes 6 vezes 10 a 23. Quem elabora esses problemas, pessoal, normalmente tem bondade no coração. Normalmente, não é sempre não. Nesse caso, você teria que observar, é muito esperado que você observe que 127 é o dobro de 63,5. De modo que você não precise fazer muitas contas. 127 dividido por 63,5 daria 2. E aí eu reescreveria minha conta assim, 0,25 vezes 2 vezes 6 vezes 10 a 23. 2 vezes 0,25 vai dar 0,5, tá? Quem tem muita dúvida com fazer contas assim com decimais, pensa em centavos. 2 vezes 25 centavos dá 50 centavos, que é 0,5 reais. Então dá 0,5 vezes 6, perfeito? Se eu tivesse 6 moedas de 50 centavos, eu teria 3 reais, não é verdade? É isso, 0,5 vezes 6 vai dar 3. 3 vezes 10 a 23 átomos de cobre. É a quantidade de átomos de cobre presentes nessa peça metálica de 127 gramas de ouro, 18 quilates. Esse daí é um exemplo já de nível médio, porque você tem que fazer mais de uma relação para chegar na resposta final. Eu vou deixar agora um exemplo difícil. Então, se você entendeu os exemplos de nível fácil e nível médio, eu recomendo que você pegue a lista de exercícios que eu vou deixar na descrição do vídeo e faça os exercícios de nível fácil e nível médio, antes de sair pegando os exercícios difíceis, senão você vai tomar susto. Tá? Esse aí já é um exercício mais elaborado para a gente poder pensar um pouquinho. Um exercício da FUVEST, já antigo, clássico em muitos livros. Linus Pauling, Prêmio Nobel de Química e da Paz, faleceu recentemente aos 93 anos. Era um ferrenho defensor das propriedades terapêuticas da vitamina C. Ele ingeria diariamente cerca de 2,1 vezes 10 a menos 2 mol dessa vitamina, sendo que a dose diária recomendada de vitamina C é de 62 miligramas. Quantas vezes, aproximadamente, a dose ingerida por Pauling é maior que a recomendada? 10, 60, 1 vezes 10 a 2, que são 100 vezes, 1 vezes 10 a 3, que são 1000 vezes, 6 vezes 10 a 4, que são 60 mil vezes. Vamos fazer aqui então algumas considerações. Ele ingeria essa quantidade, 2,1 vezes 10 a menos 2, mol. A quantidade recomendada era de 62 miligramas. E aí eu quero saber quantas vezes a mais, quantas vezes a dose ingerida por Pauling era maior que a recomendada. Então eu já tenho a informação de que a dose ingerida por Pauling é maior que a recomendada. As informações importantes são essas grifadas de amarelo. Ele ingeria diariamente 2,1 vezes 10 a menos 2 e a dose recomendada era de 62 miligramas. Para que eu possa comparar quem é maior, quem é menor, eu teria que deixar os dois na mesma unidade. Esses dois números teriam que estar ou ambos em miligramas, ou ambos em gramas, ou ambos em mols. Então isso traz 3 formas imediatas de resolver esse problema. Converter mol para miligrama e deixar todo mundo em miligrama. Converter mol para grama e 62 miligramas para grama e deixar todo mundo em grama. Ou converter os 62 miligramas para mol. Eu não sei qual escolha você vai tomar, mas lembre-se sempre, os números eles teriam que estar na mesma unidade para fazer sentido compará-los. Eu vou converter aqui 62 miligramas para mol para fazer mais sentido. A primeira coisa, para fazer essa conversão, eu teria que saber a massa molar da vitamina C. A vitamina C é C6H8O6. Massa do carbono, você vai ter que estar com a tabela na mão para fazer essas contas, tá? Massa do carbono, 12.
A massa do hidrogênio é 1 e a massa do elemento oxigênio é 16. Então, 6 vezes 12 mais 8 vezes 1 mais 6 vezes 16. Você pega essa conta, faz ela no cantinho, você vai ver que a massa molar da vitamina C é 176 gramas por mol. Quer dizer, cada 1 mol de vitamina C tem uma massa de 176 gramas. Perfeito? Qual que é o significado disso mesmo? Quer dizer que cada 6 vezes 10 a 23 moléculas de vitamina C vai ter uma massa de 176 gramas, porque 1 mol é 6 vezes 10 a 23. 176 gramas, então, contém 1 mol de moléculas de vitamina C. 62 miligramas contém X mols. Agora, observe que os números correspondentes às massas, eles não estão na mesma unidade. Eu teria que passar 62 miligramas para gramas. 62 miligramas significa 62 milésimos de gramas. Milésimos é sobre 1000, é dividido por 1000. Então ficaria 62 dividido por 1000 gramas. É 62 miligramas. Tá? Escrevendo isso dessa forma, nós teríamos 62 vezes 10 a menos 3 gramas. Uma outra forma é você pensar sempre que aparecer um mili, que é o mzinho antes da unidade, miligramas, mililitros, é só colocar o mili no lugar do milho 10 a menos 3. Então, 176 gramas está para 1 mol de moléculas de vitamina C, assim como 62 vezes 10 a menos 3 está para X mols. O que eu estou achando aqui? Eu estou encontrando qual é a dose diária de vitamina C em mols. Eu vou fazer essa conta aqui, eu vou encontrar que em mols você precisa ingerir por dia, fazendo a conta, 62 vezes 10 a menos 3 gramas vezes 1 mol dividido por 176 gramas. Repara que grama aparece no numerador e no denominador, então ela pode ser cancelada. E aí você vai ter aqui, olha, a conta sendo resolvida como dando 3,52 vezes 10 a menos 4 mols. Infelizmente, essa conta já é um pouquinho mais chata de resolver. Você não tem aí números bonitinhos para serem cortados. O autor da questão ele não foi muito bonzinho na hora de elaborar. Como eu falei, nem sempre os autores são. Tá? E aí está lá, 3,52 vezes 10 a menos 4 mols. Na hora que você resolver essa conta, essa daqui é a dose recomendada. Então eu vou voltar ao meu enunciado. Eu quero saber quantas vezes a dose ingerida por Pauli é maior do que a dose recomendada. Eu quero saber quantas vezes a dose recomendada cabe dentro da dose, da dose que Linus Pauling ingeria. Então, fazendo essa conta aqui, você vai ver o seguinte, olha, 2,1 vezes 10 a menos 2 é a quantidade que ele ingeria, 3,52 vezes 10 a menos 4 mols é a quantidade recomendada. Então, olha, ajustando ali as notações científicas para que a potência de 10 fique com o mesmo valor e eu possa cancelar, né? 2,1 vezes 10 a menos 2, eu posso escrever como sendo 210 vezes 10 a menos 4. Fazendo essa conta, o 10 a menos 4 no numerador e no denominador se cancela, fica 210 dividido por 3,52, que aí é aproximadamente 60 vezes. Se você já chegasse nisso, já daria para marcar numa resposta sem fazer a conta, sem fazer 210 dividido por 3,52. Dá para ver mais ou menos que isso daí vai dar aproximadamente 60. Tá? Porque, olha, 210 dividido por 3 daria 70. 210 dividido por 3,52, que é mais do que 3, teria que dar menos do que 70, mas alguma coisa ali próximo de 70, perfeito? Uma outra forma é você pegar os extremos. 210 dividido por 4 daria 52,5. Tá? Então, o número ali, ele estaria entre 52,5 e 70. A única resposta possível é a letra B, 60. Muito obrigado, pessoal, por assistir essa aula. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta a nossa página no Facebook e siga a gente lá no Instagram. Um grande abraço para todos vocês. Valeu!